Glórias ao Senhor, a paz do Senhor para todos, queridos, amém? Glória a Deus, está um clima tão agradável aqui esta noite, não está? Clima tão abençoado. Eu quero aqui já agradecer, todos vocês, a presença de todos vocês. Esse é um momento de comunhão com Deus, um momento de comunhão com os outros, é um momento de gratidão e também um momento de descontração, Nós estamos aqui na presença de Deus de uma forma com bastante comunhão e é um momento de descontração, nós já percebemos isso aqui desde o início. Também quero agradecer o convite do pastor Rafael, da André, de todos os irmãos que estão aqui se envolveram para que esse evento venha a acontecer. A gente sabe que qualquer evento que se faz na igreja dá trabalho, requer tempo, gera despesas, mas qualquer coisa que é investida em casais, em família, é um investimento para o crescimento do reino de Deus. Uma família bem ajustada, um casal bem estruturado, é um espelho para a sociedade, é uma vitrine onde a sociedade vê, onde a sociedade olha e vê que a gente reflete a presença de Deus. Amém, queridos? Nós estamos aqui representando o Ministério da Família, eu aqui, minha esposa Silvinha, está lá o diácono Luciano, a Esther, que também faz parte do Ministério da Família, liderada pelo pastor Josué, a Viviane. Estou aqui com meu amigo Gleison, que sempre me acompanha aí nas palestras, quando é possível. Diácono Gleison, que carinhosamente nos atende para filmar, para tirar fotos. Então, eu creio que vai ser uma bênção, que esta já está sendo, Vai ser uma bênção, tá? Não vou tomar muito tempo, dos irmãos, eu quero trazer uma palavra hoje bem direcionada para casais, para família, bem direcionada, como já foi aqui perguntado, casal que tem menos tempo de casado, nós vemos aqui um ano e pouco, ou tem mais tempo, como o pastor João Silvio, mas a palavra que eu quero trazer esta noite serve tanto para quem tem menos tempo de casado, quanto para quem tem mais tempo de casado. Por quê? Para quem tem menos tempo de casado, serve de prevenção. Para quem tem mais tempo de casado, serve de correção. Quem tem menos tempo vai aprender a se prevenir para possíveis conflitos que certamente geram no decorrer dessa caminhada. Então vai servir para se prevenir. Para quem tem mais tempo, vai servir para se corrigir, para não continuar evitando erros que muitas das vezes a gente comete sem perceber, porque muitas das vezes está no automático. Vamos dar aqui o tema que foi me dado esta noite, o texto que está em Cantares, capítulo 1, versículo 15 e 16, que diz assim: Eis que és formosa, ó amiga minha, eis que és formosa, os teus olhos são como os das pombas, eis que és gentil e agradável, ó amado meu, o nosso leito é viçoso. E o tema aqui que o pastor Rafael escolheu aqui com a equipe foi casados, mas eternos namorados. Que tema romântico, Casados, mas eternos namorados. Queridos, o livro de Cantares, ele é classificado pelos estudiosos como livro poético. Logo, se é um livro poético, ele está falando de poesias. Não existe um consenso entre os estudiosos se, de fato, o livro de Cantares pode-se entender de uma forma literal ou não. Mas o que é importante a gente entender é que o livro de Cantares de Salomão, ele está incluído no cânon sagrado. Se ele é um livro que está no cânon sagrado, a gente entende que é um livro inspirado por Deus. Então, se ele deve-se entender no sentido literal ou não, não tem tanta importância. O que importa é sabermos que ele foi inspirado por Deus, tem a inspiração divina, porque é um livro considerado um livro sagrado. É um livro cheio de símbolos, é um livro cheio de analogias. Quando a gente faz teologia, tem alguns seminários que tem na sua grade curricular uma matéria chamada simbologia. Simbologia, a gente vai estudar todo o significado dos símbolos, dos números, das cores, do tempo. Então, tudo isso que está escrito na Bíblia, número, tempo, cores, parábolas, tem um significado. Então, o livro de Cantares não é muito fácil de entender, porque tem muitas coisas que está escrito de forma implícita, não de forma explícita. Então, a gente precisa entender um pouco nas entrelinhas para, de fato, entender aquilo que Cantares
quer passar para nós. Mas o livro inicia, olha que coisa linda aqui, dizendo: beija-me, ele com os meus beijos da sua boca. O livro inicia dizendo beija-me, inicia com a palavra beijo. E a gente sabe que beijo significa afinidade. Beijo fala de intimidade. Beijo fala de afeição profunda. A gente sabe que no relacionamento entre casais ou namorados, que não existe beijo, tem alguma coisa errada. Significa que o vínculo está comprometido. Outro dia uma irmã me procurou e disse: olha, eu e meu marido não se beijamos. Nem na hora do sexo a gente tem beijo. Sabe que tem alguma coisa errada nisso? Eu falei: olha, possivelmente o vínculo está comprometido. Tem que rever o que está acontecendo. Agora entenda uma coisa, será que de repente alguém tem mau hálito, né? Tem que ver isso também. Porque ninguém quer beijar. Pode ser que o vínculo esteja comprometido, mas numa relação que não tem beijo, tem alguma coisa errada. O texto inicia falando de beijo, beija-me. Fala também de pomba, mais na frente. Pomba na Bíblia significa pureza. Fala de simplicidade. Pomba é totalmente diferente de urubus. Urubus vivem, se alimentam em animais com estado de decomposição. Pomba não. Pomba é pura. Pomba é limpa. Você não vai ver uma pomba no lixo, comendo lixo, não. Isso é coisa de urubus. Pomba é limpa. Por isso que a Bíblia, aqui no Cantares, Salomão fala de pombas também. O que devem entender aqui nesse livro de Cantares é que esse livro descreve uma relação de amor entre Salomão e Sunamita. Ele fala dessa relação de amor. E o tema fala casados, mas eternos namorados. Olha que tema romântico. E a palavra casado ela é um adjetivo, que significa aquele que se une com alguém, que se ligou com outro, que se encontra em profunda harmonia. Este é o significado de casados. E namorados? Namorado é aquele que namora? É aquele que namora, ou seja, fala de uma relação afetiva entre duas pessoas que se unem pelo desejo de estarem juntas e partilharem novas experiências. Isso significa, é o significado da palavra namorados. Que coisa bonita, romântica, aconchegante. Parece até que não existe problema nenhum entre os casais, né? Quem dera que fosse assim. Quem dera que fosse só nesse romantismo. Quem dera que não existisse problema entre os casais. A gente lê esse livro de Cantares e se apaixona. Nossa, que casal apaixonado. Esse casal não deveria ter problema nenhum. Quem dera que fosse assim, queridos. Nós precisamos entender uma coisa. Não existe casal perfeito. Não existe casal perfeito. E por que não existe casal perfeito? Simplesmente porque o casal é formado por pessoas. Um homem e uma mulher. E onde tiver gente, onde tiver pessoa, tem problemas. Tem dificuldades. Tem lutas. Tem conflitos. Agora, entenda uma coisa. Não existe casais perfeitos. Mas existem casais aperfeiçoados por Deus. Esta é a grande diferença. Não existe casal perfeito, não existe o casal modelo, não existe o casal que não tem problema. Mas existe casal aperfeiçoado, a gente está falando de algo gradativamente, que a gente vai se aperfeiçoando no nosso dia a dia. Tem pessoas aqui com ano de casado, tem pessoas com mais de 40 anos, a gente vai se aperfeiçoando no dia a dia. E como é que esses casais vão sendo aperfeiçoados por Deus? Só existe uma maneira. É na medida que um se entrega completamente para o outro. E ambos se entregam para Deus. É Deus no centro do relacionamento. É Deus no centro da família. É Deus no centro das nossas relações. É Deus no centro dos nossos projetos. Quando Deus está no centro de tudo, né? Os casais vão sendo aperfeiçoados gradativamente. Perfeitos não, mas nós podemos se tornar, né, aperfeiçoados. Porque, queridos, a gente precisa entender uma coisa. O casamento ele não vem pronto. O casamento ele é uma construção diária. E falo mais uma coisa para você. Se você não fizer nada para melhorar o teu casamento, com certeza vai piorar. Todos os dias a gente precisa investir. Todos os dias a gente precisa construir algo. E aqui, a gente falando de construção, o pastor Rafael entende bem melhor do que eu e alguns irmãos aqui, que quando a gente vai fazer uma construção de uma casa, existem alguns cuidados que a gente precisa ter.
Qual o primeiro cuidado? Jesus falou isso lá em Mateus 7, capítulo 7, 24 ao 27. Quando a gente vai construir uma casa, um edifício, um prédio, ele precisa de ter alguns cuidados. Qual o primeiro cuidado na construção de um edifício? É a fundação. É a estrutura, não é, pastor João? A estrutura. É o alicerce. O que vai determinar a quantidade de andares que você vai construir no edifício é a estrutura. É um alicerce. Então, a primeira coisa que a gente tem que se preocupar no casamento ou na construção de uma casa é a estrutura. Eu te faço uma pergunta: a tua casa está estruturada em quê? E em quem? Está na palavra de Deus? Está no Senhor Jesus? Está na Bíblia Sagrada? Então, o primeiro cuidado que nós temos que ter na construção do edifício é a estrutura. Mas também tem os cuidados que devemos ter também. Qual o segundo cuidado? O material utilizado. Não basta nada você ter uma boa estrutura, um bom alicerce, né? uma base sólida, numa rocha, se você usar material de terceiro. Usar material ruim. Se você usar material ruim, mesmo numa estrutura boa, com o tempo pode haver rachaduras, pode haver fissuras. E às vezes começa com uma pequena rachadura, e se você não cuidar, ela vai aumentando, ela vai crescendo. Por quê? Porque entra sol, entra chuva, entra vento, e geralmente as pequenas rachaduras em uma casa, em um lar, são quase imperceptíveis. A gente quase não percebe, e se a gente não cuidar dessas rachaduras, elas vão crescendo, elas vão aumentando ao ponto de sua casa pode até cair, pode desabar. Primeiro, a estrutura. Segundo, o material que você vai utilizar para a construção dessa casa. E um terceiro elemento, construtor. O construtor que vai construir a tua casa. Não basta ter uma boa estrutura, não basta ter material de primeira, se você coloca qualquer pessoa para construir a tua casa. Pessoas que não entendem de obra construir a tua casa. Pessoas que não entendem nada que vai haver uma rachadura na tua casa e você vai chamar essa pessoa. O que é que significa? Cuidado com as pessoas que você está se aconselhando para o teu relacionamento. Cuidado com as pessoas que você está chamando para olhar essa rachadura que está no teu lar. Cuidado com as pessoas que você está compartilhando os teus sentimentos. Cuidado com as pessoas que você está chamando para olhar aquilo que está acontecendo dentro do teu lar. Escute o que eu vou te falar. E aí não sei o que estou falando, é a ciência que diz. 90% das pessoas não querem saber dos nossos problemas e 10% das pessoas ficam felizes com os nossos problemas. E eu te pergunto, você vai contar seus problemas para quem? Você vai se aconselhar com quem? Você vai falar da rachadura da tua casa para quem? Tenha cuidado com pessoas que você está se aconselhando. Que muitas vezes você pensa que pessoas estão solucionando o teu problema, estão aumentando o teu problema. Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado na manutenção da tua casa, reconstruindo dia a dia. Cuidado com a estrutura, cuidado com o material e cuidado com o construtor que você vai chamar para construir a tua casa. E esta noite, de uma forma até muito rápida, não quero tomar muito tempo, eu quero falar de 4 pilares do casamento com as suas respectivas fases. Não vou tomar muito tempo, mas eu quero falar de 4 pilares do casamento e as suas respectivas fases. O primeiro pilar de um casamento sólido chama-se comunicação. E o que é que precisa entender? Muitas das vezes a gente acha que o bom comunicador é aquele que fala bem, é aquele que expressa bem, é aquele que fala de uma forma eloquente, é aquele que tem uma fala clara e objetiva. Mas, na verdade, não é isso. Na verdade, o bom comunicador, a boa comunicação, não está na eloquência. A boa comunicação está na eficiência daquilo que ele fala. Por quê? Porque nem sempre a mensagem transmitida é a mesma mensagem recebida. Eu posso falar para você uma coisa e você entender outra completamente diferente. Totalmente diferente. Porque nem sempre a mensagem transmitida é a mesma mensagem recebida. Porque eu recebo a mensagem, o cérebro recebe a mensagem e vai interpretar a mensagem recebida de acordo com o meu estado emocional. Alegria é uma emoção. Quando eu estou alegre, é o meu estado emocional. Tristeza é uma emoção. Quando eu estou triste, é o meu estado emocional. Medo é uma emoção. Quando eu estou com medo, é o meu estado emocional. Então você vai receber a mensagem e vai interpretar de acordo com o seu estado emocional.
Se você tiver com o teu estado emocional abalado, exemplo, com autoestima, você vai receber a mensagem, tá? E vai interpretar de uma forma positiva. Se você tiver com baixa autoestima, você vai receber a mensagem e vai interpretar a mensagem de uma forma negativa. E a comunicação, ela serve para construir, e a comunicação serve para destruir. A comunicação, ela junta, e a comunicação, ela espalha, dependendo de como você interpretou. Porque a comunicação, ela passa por 3 componentes. Primeiro, intelectual. Aí eu estou falando de pensamento, é aquilo que nós sabemos. Segundo, emocional, estou falando de sentimento, é aquilo que nós sentimos. Terceiro, evolutivo, estou falando de algo que nós fazemos. Então, a verdadeira comunicação não é o que eu falo, é aquilo que você entende, aquilo que foi falado. Eu posso falar algo e você entender totalmente diferente, né? Eu posso chegar para a minha esposa e falar, meu amor, me dá um beijo. Ela pode entender, me dá um pedaço de queijo, e agora? Entendeu totalmente diferente, vai falar comunicação? Então, por que muitos casais discutem? Muitos casais brigam, porque não entendem a comunicação do outro, tá? E não entendem o que foi falado. E qual é a maior reclamação das mulheres com os homens? Ele não me compreende. E qual é a maior reclamação das mulheres? A maior reclamação das mulheres, melhor dizendo, ele não me compreende. E qual é a maior reclamação dos homens? É porque ela fala demais. Isso. Ela fala demais. Será que isso é verdade de fato? Será que isso procede? Será que você não compreende a sua mulher? Será que ela fala demais? Queridos, é verdade. Tem um fundo de verdade isso. Fundo de verdade. Muitas das vezes nós não compreendemos as mulheres, as nossas esposas, principalmente se ela estiver zangada. Principalmente isso. E aí, mulheres, eu queria pedir um pouco de misericórdia para vocês com os homens. E eu vou falar por quê. Porque as mulheres, quando estão zangadas, elas estão falando uma coisa, mas o significado é oposto do que elas estão falando. Ela fala algo, mas o significado é totalmente oposto daquilo que ela está falando. E muitos homens não sabem disso. Muitos homens não têm essa compreensão. E eu vou dar alguns exemplos aqui. Quando a mulher está zangada, que você conversa com ela e diz assim, ó, sei, sabe o que ela quer dizer? Não acredito em nada que você está falando. Totalmente oposto. Se ela falar para você assim, ó, tá, sabe o que significa? Para de falar, por favor. Este é o significado. Se ela falar assim, não é nada, ela está falando, está tudo errado, sai de perto de mim. É totalmente o contrário daquilo que ela fala. Se ela fala, esquece. Esquece, sabe o que quer dizer? Esquece. Não adianta, você não vai me entender. Para que eu vou falar? Vocês já perceberam que... Vocês já perceberam que tudo que ela fala tem um sentido oposto, o contrário? Mas se ela falar assim, você é um ridículo, sabe o que ela quer dizer? Eu te amo. É totalmente o contrário. E às vezes você não entende o linguajar da mulher. Aí você não entende o que ela quer dizer com você. Agora preste atenção, se ela diz assim, querido, idiota, otário. Então, grave bem, marque bem essas frases da mulher que tem um sentido contrário. Tá, vamos andar. Se ela diz assim, vai logo, ela diz, fica mais, não vai. Ela não quer que você vá. Tem totalmente sentido o contrário. Se ela diz de boa, sabe, de boa, ela está dizendo, você não percebe que eu estou com raiva, que eu estou zangada? Tá? Sai daqui agora. Sai para ver se eu não te mato, sai. Sai. Tem totalmente um sentido o contrário. Tá? Se ela diz, não vem na minha casa, ela está dizendo, vem. Vem. Quando ela diz não, é sim. E aí ela reclama que o homem não compreende. Como a gente vai compreender com a linguagem essa? Como a gente vai compreender com a linguagem totalmente oposta, pastor João? É difícil, né? É totalmente um sentido o contrário. Tá? Então, muitas das vezes, o homem, de fato, não entende.
Então, a comunicação, ela constrói, ou a comunicação, ela destrói. A comunicação junta, ou a comunicação espalha. Então, a mulher diz, ele não me compreende. Não tente discutir com a mulher quando os dois são zangados. Não vai dar certo. Vai dar briga, vai dar discussão. Espere um pouquinho. Tanto o homem quanto a mulher. Nós precisamos ter uma coisa chamada de equilíbrio emocional. E o que é equilíbrio emocional? É a harmonia entre a razão e a emoção. Deixa eu simplificar. É você ter uma palavra certa, mas na hora certa. Eu não estou falando que você tem que se calar. Porque muitas das vezes a mulher fica em silêncio. Escute o que eu vou falar. O silêncio não resolve o problema, tá? O silêncio acumula problema. O silêncio não resolve, o silêncio vai acumulando. Então, tudo é ruim para aquela pessoa que guarda tudo, porque uma hora ela explode. É igual você encher um balão, enche e daqui a pouco ele, pum, explode. É onde a gente chama as famosas doenças psicossomáticas. Psi, mente, soma, corpo. São doenças da mente que afloram no corpo. Dor de cabeça, né, uma série de coisas. Estresse. Então, são essas maiores doenças psicossomáticas. E também tem aquela pessoa que explode com qualquer coisa. Também não é bom porque tem pessoas que você pisar no pé, ela dá um chute. Eu já falei até, acho que aqui numa pregação uma vez, que eu estava no carro, estava dirigindo, e o cara buzinou na frente, o cara desceu, quebrou o carro do cara todo, pegou uma barra de ferro, pum, pum, pum. Sabe que ele quebrou o carro do cara porque o cara buzinou? Não. Aquele buzinado foi só um gatilho. Possivelmente o cara estava cheio de problemas. Quem sabe no trabalho, quem sabe com um relacionamento, quem sabe com dívida. Então, buzinou, né? Deu uma buzinada, aquilo aflorou o seu sentimento. Foi um gatilho e ele quebrou o carro do cara. Tem gente que mata o outro que você pisa no pé. Por quê? Porque está cheio de problemas. Então é nesse momento que a gente precisa ter equilíbrio emocional, que é a harmonia entre a razão e a emoção. É a harmonia, é o equilíbrio. Simplificando, é você ter uma palavra certa, mas na hora certa. Então o que é que acontece muitas das vezes no casamento? Não há comunicação. O que existe são comunicação, que a gente chama de comunicação disfuncional. O que é uma comunicação disfuncional? É aquela que não funciona mais. Casal está como estranho dentro de casa. Não conversam. Porque um fica em silêncio muitas das vezes, eu repito o que eu te falei, silêncio não resolve o problema. Silêncio acumula, mas espere o momento certo para conversar, o momento certo para discutir a relação. A pessoa tem que discutir a relação. O casamento não vem pronto. O casamento ele é uma construção diária. Mas muitas das vezes, por nós não conhecemos o nosso cônjuge, né, acabamos tomando decisão. Eu vou falar mais na frente, cada decisão que a pessoa toma com maior facilidade, eu vou falar daqui a pouco. Mas o primeiro pilar de um casamento chama-se comunicação. E aí eu estou falando de comunicação assertiva. É aquela comunicação clara, objetiva, onde serve para construir e não para destruir. Quem esteve aqui na palestra dele na pizzaria lá em Botafogo? 5 linguagens do amor. Teve bastante gente aqui. Então, a gente já aprendeu lá quais são as 5 linguagens do amor. Não vou falar sobre aqui, mas só para a gente entender que tanto a mulher quanto o homem tem a sua linguagem do amor própria. Tem a sua linguagem própria. Tem mulher que só se sente amada se o marido fizer comida, lavar louça, ajudar na cozinha, chamar de tempo de serviço. Ela só vai se sentir amada desse jeito. Tem outras pessoas que só se sentem amadas com presentes. E eu vou falar para você, esse presente não significa presente caro. Não, pode ser uma flor, pode ser um bombom. Por quê? Porque ela pensa o seguinte, nossa, ele foi para tal lugar e lembrou de mim. Tem um sentimento aí rolando nesse meio. Então, as 5 linguagens do amor é muito importante para a gente conhecer a linguagem do amor do outro. Tem um livro chamado 5 linguagens do amor com Gary Chapman, muito conhecido, eu dou sempre palestra falando dessas 5 linguagens do amor. Muito interessante para quem quer conhecer o outro de fato. Porque muitas das vezes a gente convive com o outro, mas não conhece. Muitas das vezes a mulher vem para desabafar com o cara e o cara não sabe como fazer. Eu dei até uma técnica lá na pizzaria, como você entender a sua mulher, muitas das vezes quando ela vem para desabafar com você, e você não sabe o que falar, porque ela... E você não entende de fato o que ela quer dizer para você. Né? Qual é a reclamação do marido? Que a mulher fala demais. Será que é verdade isso? Será que é verdade? Será que é verdade que o homem não compreende a mulher? Também é verdade.
Mas a mulher está na nossa frente, tem uma explicação científica aí nesse meio. A mulher ela tem um cérebro menor do que o nosso, mas tem mais sinapses, tem mais conexões. Por isso ela está apta a fazer várias coisas ao mesmo tempo, coisa que o homem não faz. Coisa que o homem não faz, a mulher é capaz de fazer. Capaz de fazer coisas que você não faz. E ela tem os sentidos muito mais aguçados do que os nossos. Cuidado com a mulher, hein? Ela percebe coisa que você não percebe. A mulher às vezes está sentada aqui com você e ela fala para você, olha, aquela mulher está te dando mole. E você, perdido. Que mulher? Ela está te dando mole, essa mulher. Estou percebendo que ela está te dando mole. E o cara perdido, que mulher? Onde que ela está? E ela fala, ela está atrás de mim. Essa mulher que está atrás de mim, olha só, ela está enxergando de costa. Essa mulher que está atrás de mim, que tem o dedo do midinho com o esmalte azul. Ela olhou o detalhe. E você está perdido. Ela enxerga de costa, de lado, para cima, para baixo. Eu não consigo entender. Isso é coisa da mulher. Cuidado com a mulher. Cuidado. Ela consegue perceber coisa que você não percebe. É da mulher. E a mulher quer desabafar com você e você não sabe como lidar. Eu vou repassar essa técnica para você aqui também, tá? Quando a mulher vai conversar com você, você não sabe o que falar, usa a técnica das vogais. A, E, I, O. Você fala, porque é. Olha, porque o dia foi muito difícil, você não sabe como é que o meu chefe me tratou. Olha, eu peguei um engarrafamento para chegar para lavar a louça, fazer comida, você não fez nada. Você não me compreende. Ela vai passar batido. A, E, I, O. Mas agora já vai saber, tá? Agora já vai entender. Cuidado que você vai falar, tá? Primeiro pilar de um bom relacionamento chama-se comunicação. Segundo pilar para a gente correr é a confiança. Tá? A mulher, tanto a mulher quanto o homem, precisa sentir confiança no cônjuge. O que é confiança? É segurança, é a certeza de que a pessoa tem na outra, sabendo que todas as suas ações são coerentes com o amor. E aqui eu preciso ressaltar que o verdadeiro amor, ele não é provado em palavras. Não. O verdadeiro amor, você não se prova, todo dia você chegar para o teu esposo ou para o teu esposo, olha, meu amor, eu te amo, muito bonito, muito lindo, muito romântico, você é cantares puro. Mas não sustenta a relação. Porque fica apenas no campo da filosofia. Porque o verdadeiro amor é aquele de João 3,16. Ele é provado em ação. Eu não consigo entender se você disse que ama a tua mulher e a maltrata. Né? E a maltrata, critica, reclama de tudo, não elogia. Não quer ver melhor para ela. Tá? Porque quem ama cuida, quem ama se preocupa, quem ama quer ver o melhor, quem ama ajuda. Esse é amor. Você falar todo dia para a tua mulher, eu te amo, ou todo dia você falar para o teu marido, eu te amo, é fácil. Agora fala, eu te amarei. Eu te amarei, está falando um amor incondicional. Está falando de um amor que não depende do momento, é do jeito que veio, eu vou continuar te amando. Mas essa palavra, parece que essa palavra amor virou um jargão. É muito fácil você falar para alguém que te ama. E na prática? Né? E no dia a dia? Como é que é esse amor? Como é que é esse amor em ação? Né? Deus falou, porque a Bíblia diz, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira. Como foi que ele provou que amou em ação? Que deu o seu Filho unigênito. Para todo aquele que crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. É um amor provado em ação. Então, o segundo pilar de um casamento é confiança. Você precisa confiar no outro. Outro dia eu estava dando uma palestra para casais, e quando a gente finalizou a palestra, a irmã me procurou e falou assim, você sabia que o meu marido nunca disse que me ama? Eu falei, nunca disse, às vezes eu brinco com ele e tudo, ele me pede para fazer aquela comida que ele gosta, aquilo, ele fala, eu até brinco com ele, olha, eu vou fazer se você disser que eu me amo, você disser que me ama. Ele diz, é nós. Já é. Não, só vou falar se você disser que me ama, estamos juntos. Nunca conseguiu falar, dizer para ela, eu te amo. E ela levando isso na brincadeira, eu falei, como é que ele trata? Não, trata da melhor forma possível. Ele tem dificuldade de falar que me ama. Porque todos nós temos uma história de vida diferente. E eu fui conversar com o irmão. Sabe o que o irmão me falou? Olha,
eu nunca me senti amado também. Eu fui criado dentro de uma família, eu apanhava demais do meu pai, da minha mãe, e era o irmão mais novo, todos os meus irmãos me batiam, então eu não sei o que é amor. Eu não sei o que é essa palavra amor. Então o cara só estava reproduzindo aquilo que ele estava vivenciando. Ele só estava reproduzindo aquilo que estava dentro dele. Por isso nós somos duas pessoas totalmente diferentes um do outro, cada um com história de vida diferente, cada um com histórico de vida diferente, idade diferente. Eu e minha esposa, psicóloga, ela é advogada. Sou do Ceará, ela é do Rio Grande do Norte. Sou mais velho do que ela, 12 anos. Eu gosto de feijão branco, ela gosta de feijão preto, minha filha não gosta de feijão. 3 pessoas numa casa totalmente diferentes. Nós somos diferentes um do outro totalmente. Mas assim, a diferença não é para acabar um relacionamento. A diferença é para complementar. Aquilo que falta em um, o outro complementa. A diferença não é para destruir, a diferença é para construir. Que bom que nós somos totalmente diferentes uns dos outros, porque se fôssemos todos iguais, não tinha graça. Então, quando a gente compreende um outro, a diferença vai complementando. Quando a gente tem confiança um no outro, há um equilíbrio entre os casais. Há um equilíbrio entre a família. A gente sabe, eu vou falar daqui da frente, casamento não é só isso. Mar de rosas. Que a gente está vivendo aqui, um momento totalmente de harmônico, né? Um momento de paixão, um momento de comunhão, não é só isso. A gente sabe que no dia a dia tem desafios, tem problemas, tem lutas. E eu quero dizer para vocês que não existe probleminha nem problemão, o que existe são problemas no relacionamento. Porque aquilo pode ser um grande problema para mim, pode não ser problema nenhum, pastor Rafael. E aquilo pode ser um grande problema, pastor Rafael, pode não ser problema para mim. Porque o problema ele é proporcional à visão que eu tenho dele. Só que se eu só foco no problema, o que é que eu vou enxergar? Problemas. Se eu só foco nas lutas, o que é que eu vou enxergar? Lutas. Então, se eu só enxergo o problema, o que é que acontece? O problema cresce e as minhas forças diminuem. Se o problema cresce, as minhas forças diminuem, eu vou ficando fraco. Por que as pessoas entram em depressão? Porque elas vão limitando o seu mundo. Focam no problema, não encontram possibilidades e vão reduzindo o seu mundo. Reduzindo o seu mundo. Então a gente tem que focar nas possibilidades, não no problema. Porque quando a gente foca na possibilidade, o problema diminui. Mas se eu foco só no problema, o problema cresce. O problema aumenta. A gente não consegue quebrar uma rocha de 1000 quilos com uma marretada. Mas você pode quebrando de pouquinho, aos poucos. Às vezes você está com dívida, com luta, com problema, com tudo. Foca nas possibilidades. O que dá para fazer? O que dá para melhorar? Às vezes não dá para fazer uma coisa, faça aquilo que está ao teu alcance. Né? Então a confiança reduz conflitos, reduz ciúmes. A gente fica mais leve, fortalece os laços dos casais. E como se constrói, né, a confiança? Com diálogo. E aí a comunicação não é você jogar na cara do outro. Porque muitas das vezes, querido, infelizmente, né, a gente usa só o verbo na primeira pessoa. Na terceira pessoa, você é a culpada, você é o culpado, você é a culpada. A gente nunca se inclui no problema. A gente nunca fala na primeira pessoa, eu tenho culpa, eu vou te ajudar nessa. Estamos juntos. Geralmente a gente usa o verbo na terceira pessoa. Acusação, é você, é você, é você, é você. E aí, a comunicação que era para construir, ela acaba destruindo. A gente precisa ter honestidade, é um dos pilares que vai ajudando a confiança entre os casais. Porque muitas vezes a gente foca só no erro da pessoa. Eu atendo casais constantemente, né, que eu sou terapeuta de casais. E o que é que eu vejo? Geralmente a pessoa vem falar do seu cônjuge, só defeito. Espera aí, eu não tenho uma qualidade. Ela não tem uma qualidade, só defeitos. Fala para mim pelo menos uma qualidade. 2 qualidades, 3 qualidades. Porque a pessoa está tão focada no defeito que só enxerga defeito. Às vezes uma pessoa tão boa em alguns aspectos, vai ter dificuldade em outros. Mas a pessoa só foca nos defeitos. E o que acontece muitas das vezes? Muitas das vezes, infelizmente, há uma disputa entre o casal de quem tem razão. Isso é um perigo muito grande, a comparação. Por quê? Porque a comparação, ela gera competição. Então eu passo a enxergar somente no outros pontos negativos. Para quê? Para eu me sentir superior. Ou eu posso enxergar no outro só os pontos
positivo e me sentir inferior. E aí vai depender da autoestima de cada um. Pessoas que têm baixa autoestima, pessoas que têm uma autoestima elevada, vai depender muito de qual é a autoestima daquele que está discutindo. Então, o bom é conversar. Um diálogo que sirva para construir e não destruir. Deixa eu correr aqui. O terceiro pilar de um relacionamento, que é cumplicidade. O que é cumplicidade? A palavra cúmplice é aquele que auxilia, auxilia o outro na realização de alguma coisa, o companheirismo, intimidade. Aí a pergunta que eu faço para você: você desfruta o teu casamento ou você suporta? É para refletir. Você desfruta o teu casamento ou você suporta? Tem muitas pessoas que não desfrutam mais o casamento, eles suportam um ao outro. E não é tempo de casado, eu estou com 25 anos de casado também, completamos agora essa semana. Mas não é somente o tempo de casado, significa que você tem um bom relacionamento. Não, porque muitas das vezes a gente suporta, mas não usufrui mais daquele momento de prazer, né? Momento de alegria, momento de conforto. Eu atendi uma moça um outro dia, há pouco tempo, e ela comentando comigo sobre o casamento. Que o cara a trata mal demais. Sabe, ele a tem como... Eu comparo com um animal, do jeito que ele trata a mulher. E eu fiz uma pergunta para ela. Fala uma coisa. Por que você está com esse cara? Você está com ele porque você tem medo? Você está com ele porque você tem temor a Deus? Fiz algumas perguntas. Você tem medo dele? Né? Você tem temor a Deus ou porque você o ama? Ela não conseguiu responder. Começou a chorar. Não, falou que tem medo dele ia matar. Está num casamento totalmente destruído, com medo do cara. Há muito tempo que estão casados, mas ela não usufrui daquele momento. Está com ele porque tem medo. Tem medo. Então a gente precisa, queridos, estabelecer limites na nossa relação. E precisa estabelecer limites no nosso casamento. A gente precisa se valorizar. Escute o que eu vou falar. O valor que você tem é o valor que você se dá. Repita isso para o seu cônjuge. O valor que você tem é o valor que você se dá. Repita isso também. O limite que eu tenho é o limite que eu estabeleço. Então, o valor que você tem é o valor que você se dá. O limite que você tem é o limite que você estabelece. Tem muitas pessoas que não sabem dizer um não. Preste atenção. Quando você diz um sim para alguém, mas que na realidade você queria dizer um não, você diz sim para ele ou para ela, mas você está dizendo não para você. Porque na realidade você não queria dizer um sim, você queria dizer um não. Então eu digo sim para alguém, quando eu queria dizer não, eu disse sim para ele ou para ela, mas eu disse um não para mim. Porque na realidade eu queria dizer um não. E quando eu digo um sim para alguém, quando na realidade eu queria dizer um não, tá? Eu dei a minha vida para ele administrar. Eu estou entregando a rédea da minha vida para a pessoa administrar, para a pessoa tomar conta. Porque na realidade eu queria dizer um não, mas eu disse um sim. Então o limite que você tem é o limite que você estabelece. Isso no teu trabalho, isso no teu lar, isso na igreja, isso nos teus relacionamentos. A gente precisa estabelecer limites. Quem dá limite é você. Eu tenho um amigo psicólogo que diz assim: é melhor você ficar vermelho uma vez do que ficar amarelo várias vezes. Se quiser dizer um não, diga não. Tá, estabeleça limites. Outro dia, um rapaz, eu estava na rua, o rapaz me chamou. Olha, eu preciso falar com você, me ajuda. Vamos conversar, o que foi? Esse rapaz morava na Rocinha. Ele disse: olha, eu estou com minha mulher com um quadro depressivo tremendo. E eu não sei mais o que eu faço. Ela já trabalhava no supermercado e o gerente mandou ela vir para casa para se cuidar, tá? Deu licença para ela para se cuidar, que ela não tem como trabalhar da forma que está. Ela está com um quadro depressivo tremendo. E eu falei: eu preciso conversar um pouco mais sobre isso, para ver de fato o que está acontecendo. Tudo tem uma origem. Depressão tem uma origem, ansiedade tem uma origem, fobia tem uma origem, os problemas emocionais têm origem. Eu preciso conversar com você para ver de fato o que está acontecendo. E ele começou a me relatar: olha, nós moramos num quartinho lá na Rocinha. Tá, a gente chega mais ou menos 5 horas juntos. O horário que eu chego é o horário que ela chega também, 5 horas.
Só que todas as vezes que a gente mora num quartinho pequeno, com fogão, a cama tudo junto, que é só um cômodo. Uma hora que a gente chega, já tem uns irmãos, parece que espera. A hora que a gente chega, já está na porta esperando. Quando a gente chega, eles já estão na porta. Isso todo dia. Eu falei, cara, estabelece limite, tu vai matar tua mulher. Estabelece limite no teu lar, na tua casa. Ah, mas eu não consigo, eles podem ficar chateados. Falei, então vamos fazer o seguinte, qual a hora que eles chegam? A gente chega às 5 horas, que eles chegam e já estão na porta. Falei, vamos fazer o seguinte, quando você chegar, chama a tua esposa, vai dar uma volta lá na Praia de São Conrado, todo dia, 5 horas, pega ela e vai dar uma volta na Praia de São Conrado. Porque quando eles chegarem, se estiver na porta, você vai falar, não, a gente precisa dar uma caminhada, tal. Faz isso, porque eles vão entender que vocês precisam de limite. Já que você não tem coragem de dizer para eles, a gente precisa de limite, porque ele disse que a mulher queria lavar roupa, ou queria fazer a comida, ficar mais à vontade dentro de casa, com roupa mais íntima, mas não podia, cheio de irmão. O que ele fez? Todo dia pegava a esposa e saía para caminhar lá na Praia de São Conrado. Isso durou uma semana, 15 dias, um mês. Depois de 2 meses eu encontrei. Perguntei, e aí, cara, como é que está a tua esposa? Falei, olha, irmão, minha esposa está uma benção. Acabou a depressão, já voltou a trabalhar. E detalhe, agora nós aprendemos a estabelecer limite na nossa casa. Então você precisa estabelecer limite na tua casa, no teu relacionamento, no teu trabalho, com as tuas amizades. Então o limite que você tem é o limite que você se dá. Então cumplicidade, entenda, não é permissividade. É totalmente diferente. Permissividade é você permitir tudo. Cumplicidade não. Cumplicidade é aquele que auxilia o outro na realização de algumas coisas, é companheirismo e intimidade. E quarto pilar do casamento, para a gente correr aqui, para mim estar nas fases, que eu acho que é a mais aguardada, é a criatividade. A gente precisa ser criativo no nosso relacionamento. Pessoas estão começando um ano de casado aqui, Flores, já tem 25 anos, pastor João tem mais do que eu, 40 e poucos anos. É diferente. A gente precisa ser criativo, né? E o que é criatividade? Simplesmente sair da rotina. E o que é rotina? Rotina é aquilo que está no automático. Rotina é aquilo que não precisa mais você planejar nada. Rotina é aquilo que não requer planejamento. Por quê? Porque a rotina está no automático. Então, o quarto pilar de um casamento bem estruturado na palavra de Deus é a criatividade. A gente precisa ser criativo. O que é? Sair da rotina. E o que é que eu faço para sair da rotina? Planejamento. Ué, se a falta de rotina é a falta de planejamento, para mim sair da rotina eu preciso planejar. Planejo uma saída. Planejo comer um cachorro quente. Planejo ficar só vocês dois em casa. Planejo algo desse tipo, onde vocês fiquem totalmente à vontade. Porque agora vocês são só, os dois passaram a ser uma só carne. Não é isso que diz lá em Gênesis 2:24? Porque deixará o homem, o varão, seu pai e sua mãe, para unir a sua mulher, e agora ambos são uma só carne, é isso? Agora é engraçado que esse deixar, muitas vezes a gente confunde o que é esse deixar que a Bíblia fala. Quando a Bíblia fala que deixar os pais para se unir, seu marido, sua esposa, não está falando de abandonar os pais. Não, porque aí a Bíblia não se contradiz. A Bíblia diz que os filhos devem honrar os seus pais, para quê? Para que os seus dias sejam prolongados na terra. Mas esse deixar tem algumas implicações. Esse deixar, primeiro, é um deixar geográfico. Você já ouviu falar aquele ditado que diz que quem quer casa, quer? Quem casa, quer? Casa. E é verdade, quem casa, quer casa. Porque muitas das vezes a gente casa, mas fica na casa dos pais o tempo todo. Se eu me caso e fico na casa do meu pai, eu estou sendo governado por ele. Ele tem todo o direito de mandar dentro da casa. É logicamente que tem algumas exceções, por questões financeiras, mas não é para a vida inteira. Quem casa, quer casa. Então esse primeiro deixar tem um sentido geográfico. É você ter o teu próprio lar, tá? Você ser o provedor, você ali curtir tua família. Quem casa, quer casa. Segundo deixar, é financeiro. Porque tem pessoas que casam, mas ficam dependendo dos pais o tempo inteiro. A vida inteira não, você agora é o provedor da casa, você agora é o provedor do lar. É logicamente que hoje na idade moderna, até na idade moderna, às vezes o mercado de trabalho é muito, às vezes é até melhor para a mulher do que para o homem, mas tem que haver um consenso entre o casal. Mas João foi criado para ser o provedor. É tanto que o homem é totalmente diferente da mulher. A mulher, ela valoriza as relações. A mulher pode estar cheia de dinheiro, milionária.
Se ela não estiver bem no seu relacionamento, ela é uma pessoa infeliz. Ela não é completa. Por quê? Porque ela valoriza as relações. E o homem não, o homem valoriza as realizações. Você vê que é um triste para baixo, esteja desempregado, esteja cheio de dívida, cheio de compromisso, não consiga cumprir, né, com seus compromissos, com as suas obrigações. Ele fica depressivo, ele fica mal, ele fica enclausulado, e a mulher quer conversar, ele não vai, ele vai lá para o banheiro, demora uma hora. Por quê? Porque a mulher valoriza as relações, o homem valoriza as realizações. Totalmente diferente. A mulher é mais voltada para o outro, eu vou falar isso daqui a pouquinho. O homem é mais voltado para si. Qual o momento que a mulher tem? De não agradar. Na hora do sexo. Agradar quem? Parceiro. E qual o medo que o homem tem? De falhar. Então, enquanto o homem tem medo de falhar, a mulher tem medo de não agradar. Ela é mais voltada para o homem. Veja bem, quando o homem discute, briga, eu presenciei isso no sentido literal, a mulher muitas das vezes diz assim para o marido, para o namorado: olha, se você me deixar, eu me mato. E que, como diz, muitas das vezes, alguns, se você me deixar, eu te mato. O homem diz: se você me deixar, eu te mato. E a mulher: se você me deixar, eu me mato. Ela é muito mais voltada para o homem do que para ela mesma. E às vezes o homem não entende isso e outros tiram proveito disso. Eu estava passando em Botafogo uma época, uns anos atrás, numa clínica que eu trabalhava, na rua Sorocaba, e eu vi ali um monte de gente embaixo, lá no prédio, uma viatura, e aí a gente comentando, eu perguntei: o que houve aí? Aí a pessoa falou: olha, foi uma menina de 17 anos e jogou, acho que do 11º andar, terminou com o namorado e falou: tu não me deixa que eu me mato. Ele deixou e se jogou do prédio, morreu. Se você me deixar, eu me mato. Se você me deixar, eu te mato. Eu tinha uma loja ali na Passarela da Rocinha há muitos anos atrás, e tinha um casal amigo da gente na época que se separaram, e ele ameaçava ela: se você me deixar, eu te mato. Se você me deixar, eu te mato. E uma vez ela entrou num salão de cabeleireiro, ainda tem hoje, lá na Passarela da Rocinha. Na passarela, é muito antigo. E ela foi lá, fez as unhas, fez o cabelo, e ele na porta. Fez tudo lá, e quando ela ia sair, ele puxou um revólver, deu 3 tiros nela, depois se matou. Isso, muita gente sabe dessa história, porque ele o tempo todo falando: se você me deixar, eu te mato. Se você me deixar, eu te mato. E mata mesmo, porque o homem não aceita perda muitas das vezes. E a mulher está mais preocupada com o outro do que consigo, ela se doa mais. E na área da sexualidade é diferente? Não, mas vamos ver isso daqui a pouco também. Então, o quarto pilar, eu vou dar uma corridinha para a gente finalizar, que o tempo já se foi. O quarto pilar do casamento chama-se criatividade. E agora eu quero falar um pouco das fases do casamento. Bem rápido. As fases do casamento. Querida, a nossa vida, ela é feita de fases. Tá? Fisicamente falando, o que é vida? É um espaço de tempo que vai do nascimento até a morte. Isso é vida. E ela é feita de fases. Recém-nascido, bebê, né, criança, pré-adolescente, adolescente, jovem, adulto, terceira idade. Ela é feita de fases. E o casamento ele também é feito de fases. Gente que está aqui no ano de casado, um ano e pouco, está na fase da paixão. É a fase da paixão. Fase da paixão. Agora escute. Paixão é uma doença. Você sabia que paixão é uma doença? A palavra paixão vem de patos, patologia. E por que paixão é uma doença? Porque você não usa a razão, você só usa a emoção. Você já viu uma pessoa apaixonada como é que é? Não consegue enxergar defeito. Todo mundo está dizendo: olha, tu não casa com esse cara não presta, ele está no 3º, 4º casamento, ele bate na mulher, ele não quer nada, e a mulher cega. Por quê? Porque não vê defeito, só vê qualidades. Isso é paixão. Só que com o passar do tempo, o que acontece? A paixão acaba. Na paixão, você idealiza uma relação de como deveria ser e não como realmente é. Aí você fica no mundo ideal, só que o mundo real é totalmente diferente. Você idealiza como deveria ser e não como realmente é. Só que a paixão passa. E aquilo que o cara cometia quando era recém-casado, a mulher não enxergava como defeito, porque estava apaixonado. Aqui até brincou a Andréia, pedindo para o Rafael trazer um casaco, e alguém falou: ele não vai achar. E não acha mesmo. Presta atenção, a mulher apaixonada,
o marido diz assim, o homem não enxerga nada, gente. Isso é fato, isso é comprovado. Porque o homem, a visão dele é focal, é diretiva. A mulher enxerga em cima, de baixo, de lado, de costa. O homem não. O homem enxerga no sentido direcional, em direção. Então presta atenção, a mulher apaixonada. O homem diz assim, meu amor, onde está minhas cuecas? Ela diz assim, está lá na gaveta, amor, lá na gaveta lá do guarda-roupa, na segunda gaveta, vai lá. Ele vai lá, olha, irmão, não achei. Amor, está bem em cima. Não achei, amor. Ela vai lá direto, só vai lá e tum, nem olha, já pega direto. Aí ela sai rindo. O homem o homem não enxerga nada. Pelo amor de Deus, o homem é apaixonado, acha aquilo bonito. Deixa a paixão acabar, para você ver. A paixão acabou. E agora, o homem faz a mesma, não mudou a mesma pergunta, amor, está minhas cuecas? Ela fala, está lá naquela gaveta, amor, em cima, na primeira gaveta, a parte de cima. Não estou encontrando. Ela vai lá e está aqui, seu cego. Tu não enxerga nada, ô homem cego. Quer dizer, a mesma coisa. Qual a diferença? Ela estava apaixonada e agora a paixão acabou. Ela começou a enxergar o quê? Os seus defeitos, né? Defeitos que quando estava apaixonada, ela não conseguia perceber. Mas agora a paixão acabou e ela conseguiu enxergar os defeitos. E aí o cara diz assim, cara, não estou entendendo. Será que eu casei com a mulher errada? Será que é a mesma mulher? Está tão diferente. E aí eu faço uma pergunta, será que você casou com a mulher errada? Ou você deixou esse homem certo? Será que eu casei com a mulher errada? Ou eu deixei de ser homem certo? Porque no início é só elogio, meu amor, você está linda, meu amor, bom estar com você. Só elogio com o passar do tempo. Que aí que o elogio teria que aumentar. Então, muitas das vezes, não é a mulher que é errada, e a gente deixou de ser a pessoa certa para a mulher. E aí, o que se faz? Eu vou separar, por quê? Incompatibilidade de gênero. Olha que desculpa. E quem fala que nós somos iguais? Se até gêmeos monozigóticos, que são aqueles formados na mesma placenta, são diferentes, por quê? Porque o meio sobre o qual nós estamos inseridos vai moldando a nossa personalidade. Então, não existe ninguém igual. Somos totalmente diferentes um do outro, tá? E aí, com o passar do tempo, a gente vai começando a enxergar os defeitos. Tá? A primeira face, né, de um casamento, eu falei dos pilares, agora estou falando da fase. É a paixão, a segunda fase chama-se, aí sim vem o amor. E aí o amor é aquilo que eu já falei, tá? O amor não é provado somente em palavras, é em ação. O amor, ele exige honra, exige respeito, cumplicidade, cuidado, porque assim, o respeito, a honra é diferente do respeito. A honra, ela é externa. Quando você honra uma pessoa, você está honrando externamente, você está dizendo, olha, você é merecedora disso, estou fazendo isso por você porque você merece, você está do meu lado quando eu mais preciso, você está no dia a dia comigo, tá? E o respeito é interno, e aquilo que você respeita quando ninguém está te vendo. É igual o pai e o filho. O pai e o filho o filho não é para ter medo do pai. O filho é para ter respeito, porque quando o filho tem medo, ele vai respeitar entre aspas só na sua presença. Mas quando ele tem respeito, ele vai respeitar tanto na presença quanto na ausência. Então isso é a segunda fase do casamento, é amor, respeito, cumplicidade, honra, respeitar a mulher como vaso mais fraco, passar a compreender as demandas da mulher, porque parece que nós homens, e aí eu me incluo nisso, a gente tem uma sensação que só a mulher que envelhece, não é isso? Parece como não envelhece? Só a mulher que envelhece? Aí tem uma história que diz que o cara chegou para a mulher e disse assim, ô meu amor, quando eu casei com você, a gente não tinha nada. Morava no quartinho, uma TVzinha preta e branca, não sei se aqui alguém conheceu a TV preta e branca, TVzinha preta e branca, só um quartinho, né, uma caminha, um fogão, mas ai como eu era feliz, meu amor, como eu era feliz com você, porque todo dia eu dormia com a loira do meu lado. Eu era feliz e não sabia. Hoje nós temos tudo. Hoje nós temos uma mansão, carro importado, somos empresários, tem tudo. Mas olha com que eu durmo todo dia apontando para a mulher, que eu durmo.
Ai, que saudade quando eu não tinha nada, que todo dia eu dormia com a loira. E a mulher que é inteligente fala assim, isso é fácil de resolver, meu amor. Fácil. Poxa. Arruma uma loirinha nova. Que rapidinho você volta a morar no quartinho. Rapidinho você volta a ter um fusquinha. Rapidinho você volta a ter a TVzinha preta e branca, ela vai levar tudo teu otário. Vai! Faz isso. Mulher é um bicho inteligente, né? Tem a resposta na hora. Então a segunda fase de um casamento é o amor. E a terceira fase é a crise. Entenda. Se você não passou pela crise, não é maldição não. Mas você pode passar, tá? Porque todo casamento tem a crise. O que é crise? Crise fala de extrema necessidade. Crise fala de aquilo que você não tem controle. E quando é que eu sei que o meu casamento está em crise? Ora, o meu casamento está em crise quando eu não sinto mais prazer de estar em casa. Quando eu não sinto prazer de estar com minha família. Quando eu não sinto prazer de estar do lado da minha mulher. Eu prefiro estar em qualquer outro lugar. E há muitas das vezes uma fuga. Tem pessoas que vivem na igreja o tempo todo para fugir do marido, fugir da esposa, porque se sente melhor dentro da igreja do que dentro do seu lar. Está errado. Se eu não me sinto melhor, estar dentro da minha casa, com minha esposa, com meus filhos, tem alguma coisa que está errado. Eu posso estar com uma crise no meu casamento. E aí, de repente, alguém aqui se identificou e deve estar fazendo a pergunta para si. E agora, será que eu estou com o meu casamento em crise? E o que é que eu vou fazer? Se eu estiver com o meu casamento em crise? Primeiro passo para você fazer, se você se identificou com o que eu falei, que a crise é quando você não sente mais desejo, não sente mais vontade de estar dentro do teu casamento. A primeira coisa que você tem que fazer, você precisa detectar, descobrir o que está gerando a crise. Porque a crise pode ser gerada por várias coisas. Pode ser financeiro. Porque o maior perigo da crise financeira, o pastor Ravel falou sobre isso, é quando a gente quer se comparar com alguém. Ah, porque o irmão ganha menos do que eu e comprou um carro novo, vou ter que comprar um também. Ah, porque eu fui na casa da minha amiga e a casa da minha amiga tem uma TV de 50 polegadas, a gente com a de 30, vamos comprar uma. E aí você começa a querer se comparar com outras pessoas e acaba entrando em crise financeira. E a crise financeira desgasta. Tem pessoas que não conseguem dormir, tem pessoas que não conseguem produzir, porque estão pensando na dívida. Aí eu preciso detectar, é a crise financeira que está gerando, é o problema financeiro que está me gerando crise? Se é, vamos sentar, vamos conversar, ver o que tem para cortar, ver o que dá para cortar disso aqui, para a gente voltar a se organizar financeiramente. Será que é crise? Ou será que é sexual? Será que a crise está gerando detalhamento? Será que é sexual? Existe crise sexual? Muita. Escute o que eu vou te falar aqui esta noite. Muitas pessoas, 70% das pessoas dizem, 70% das pessoas dizem que ainda há alguma coisa errada na história da sexualidade. Por quê? Porque as pessoas pensam que sexo a gente nasce aprendendo. E aí que está o erro. Você aprendeu a transar. Sexo não. Por quê? Porque transar é instintivo. Sexo é educativo. Você precisa aprender sexo. Você sabia disso? Então muitas pessoas se acham super inteligentes, super expert em sexo, não sabem de nada. Sabe por quê? Porque o sexo, ele é educativo, não é instintivo. Tá? O instintivo, animais sabem também. Cachorro transa, cavalo transa, né? Gato transa. Animais transam, porque tem um instinto animal. Sexo não, sexo é educativo. A gente precisa aprender a ter relação sexual. Por quê? Porque nós estamos lidando com sentimentos. São duas pessoas sentimentais. São duas pessoas que têm sentimento uns com os outros. E muitas das vezes a gente aprendeu de uma forma e quer carregar essa forma que a gente aprendeu, achando que é verdade, para a cama. Porque o sexo, ele é carregado de mitos, de tabus, de crendices. Muitas das vezes a gente carrega mito para dentro da sexualidade e não entende nada. Deixa eu falar um mito aqui, não tem criança aqui não, né? Que permeia entre muita gente. Tem muita pessoa que acha, né, que o homem que tem um pau grande proporciona maior prazer para a mulher do que o homem que tem um pênis pequeno. É errado. Não é isso. A maior sensibilidade da mulher está em 1/3 da vagina. Não é o tamanho. Eu tenho um amigo urologista e ele disse que o que tem de jovem adolescente procurando ele para fazer cirurgia para aumentar o tamanho do pênis.
Porque acha que a mulher gosta de pênis grande. Quem gosta de pênis grande, gente? Se a mulher gostasse de pênis grande, ela casava com jumento. Não. Mais vale um pinto buliçoso do que um galo preguiçoso. Não é no tamanho, é no manejo. Mas tem esse mito. E ele disse que muitos jovens procurando ele para aumentar o tamanho do pênis. Aí disse que começa a brincar com ele. Cara, por que tu quer aumentar o pênis? Ele disse que fala isso, cara. Se mulher gostasse de pênis grande, casava com jumento. Para que tu vai fazer isso? Casava com cavalo. Aí diz que eles desistem e volta para casa sem fazer a cirurgia para aumentar o tamanho do pênis. Isso é um mito. Mito que as pessoas carregam. E isso vem lá da Idade Média, da Idade da Pedra, porque naquela época o sexo ele era exclusivamente para reprodução. As pessoas casavam para reproduzir. É tanto que as mulheres que tinham mais filhos, o marido dela era super desejado, tá? Porque ela associava a quantidade de filhos ao tamanho do pênis. Quando vê a mulher com 5, 8 filhos, ela... essa mulher tá bem, hein? Quando eu via com 5 filhos, nossa, tá bem. Quando eu via um que tinha um filho, coitado dessa aí. Porque ela associava o tamanho do pênis com a fertilidade. É tanto que eles usavam brincos, a mulher usava um brinco com estatuetas no pênis, na orelha. Ela usava um cordãozinho com estatuetas no pênis, porque aquilo para elas simbolizava fertilidade, né? Prazer. E a gente sabe que não é. A gente sabe que não é. Então existem muitos mitos na área da sexualidade. Master e Johnson, que são dois especialistas, um casal especialista em sexualidade, né, e Kaplan, eles associaram a resposta sexual em EDO, excitação, desejo, orgasmo e resolução. Então, todas as disfunções que ocorrem na área da sexualidade, ela ocorre nessa resposta sexual. Eu não vou falar aqui porque vai tomar tempo. Disfunção erétil, ejaculação precoce, vaginismo, frigidez, dispareunia, anorgasmia, todas essas disfunções na área da sexualidade, tanto disfunções masculinas quanto disfunções femininas, elas ocorrem nessa resposta sexual. Excitação, desejo, orgasmo e resolução, que a gente está falando de período refratário. Então precisa dessa resposta sexual. Então qualquer comprometimento dentro dessa resposta da sexualidade, né, pode desencadear uma disfunção. Por quê? Porque a mulher é diferente do homem. A mulher precisa relaxar para fazer sexo. E o homem? O homem faz sexo para relaxar. É totalmente diferente. Isso aí está falando que a mulher precisa do seu tempo. Precisa do seu tempo. E cada mulher tem o seu tempo. Tá? Ela precisa ter a vagina umedecida para sentir prazer. Senão a penetração dói e gera uma disfunção, né, chamada de frigidez, dispareunia, que é como se você estivesse transando com a mulher estivesse sentindo como se tivesse areia dentro da vagina. Aquilo dói. E é puramente emocional. Eu estou atendendo uma pessoa que ela tem tudo quanto é tipo de disfunção sexual que você pode imaginar. Ela é anorgasma, ela tem frigidez, ela tem dispareunia, ela tem tudo que você possa imaginar. O cara toca, ela grita. O esposo não pode nem tocar, porque ela sente dor. Por quê? Porque ela tinha um conceito totalmente diferente do que é sexo, do que é sexualidade. E quantos casais sofrendo? Quantos casais sofrendo? E aí o homem, muitas das vezes, não entende. Para falar a verdade, tem pessoas que não sabem nem o que é orgasmo. Um dia um casal foi no médico, tá? Olha, doutor, a gente precisa de conversar aqui um pouco, que a gente está com dificuldade na área da sexualidade, está com problema. Ele entrou no consultório e a esposa ficou na recepção com mais outras pessoas. Aí o médico falou assim, eu preciso de algumas informações aí para a gente começar a fazer o tratamento. Aí perguntou para ele assim, fala uma coisa, vocês têm orgasmo? E ele falou assim, espera aí, doutor, deixa eu perguntar para minha esposa. Aí gritou lá da porta, amor! A recepção cheia de gente. O doutor está perguntando se nós temos orgasmo. E ela respondeu, não, amor, o nosso plano é Golden Cross. Ela pensava que o orgasmo era um plano de saúde, gente.
Vocês estão achando que é brincadeira? Isso é real. Outro dia tinha uma mulher, foi nesse posto de saúde que dava anticoncepcional, e dava uma cartela para o mês, né? E a moça lá achou estranho porque ela pegava, todo dia pegava, ela queria 2 cartelas. Ela, não estou entendendo porque uma cartela, você quer pegar 2 cartelas? Ela falou, não, vou explicar para você. É porque o povo diz que anticoncepcional engorda, não é isso? Algumas pessoas engordam, pois é. E meu filho tão magrinho. Então todo dia eu tomo um e dou outro para ele, o bichinho está ficando até com a bundinha grande. Porque eu tomo um e dou outro para ele todo dia. Quer dizer, não sabia. E isso, gente, isso é real. Outro caso, não fui eu que atendi, mas foi uma amiga. E às vezes a gente conversa sobre essas coisinhas assim, né? Sem citar nomes. E ela disse que atendeu uma pessoa, e eu estou falando de pessoas esclarecidas. Não é qualquer pessoa. A mulher médica e o marido promotor de justiça, eu estou falando de pessoas esclarecidas. Já tanto tempo de anos de casado e não tinham filhos. E aí, os netos vieram, os avós vieram de Portugal. Falaram, poxa, precisamos de neto. Há quanto tempo casado, não temos neto? E começaram a cobrar. Sabe o que descobriram? Que só tinha sexo anal. E pensaram que o sexo anal engravidava. Tá? A mulher tinha vaginismo. Você sabe o que é vaginismo? As mulheres, que é o movimento involuntário da vagina. Se o homem toca, ela prende, ela fecha. E aí, com vergonha de falar da doença, não permite penetração, não é que ela queira. Vaginismo é um movimento involuntário da vagina, movimento muscular, que ela tranca, não tem homem que consiga penetrar. Pior do que uma virgem. Não consegue penetrar. Isso é vaginismo, problema emocional. E ele tinha ejaculação precoce. Encostava, gozava. Mulher trancada, como é que ia ter filho? E aí ele tinha prazer só com sexo anal. Então o sexo dele era só anal, esperando um filho há tanto tempo. Tá? Então, gente, a área da sexualidade ela é muito carregada. Eu não vou mais tomar tempo por causa da hora, mas aí se der tempo aí vocês, pastor Rafael, quiser, vocês podem fazer perguntas, algumas dúvidas, que geralmente surgem dúvidas, né? Então, para a gente finalizar, primeira fase do casamento, paixão, segunda fase o amor, né? Terceira fase, a crise, eu finalizo por aqui, tá? Então você precisa detectar o que está gerando a crise dentro do teu casamento. Se é financeiro, se é sexual, se é familiar, tá? Porque muitas das vezes existe crise familiar dentro do casamento. Por quê? Porque a gente, às vezes, né, a mulher quer educar o filho de uma forma e o marido quer educar de outra. Às vezes os avós interferem na educação. Então, muitas das vezes gera crise. Pode gerar essa crise na área da educação dos filhos. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, você precisa detectar aquilo que está gerando a crise no teu casamento. Descobrir a crise, tem que ter disposição para mudar. Juntar, conversar, um diálogo funcional, não um diálogo disfuncional, porque o diálogo disfuncional destrói, não constrói, para a gente descobrir o que está gerando a crise, tentar administrar essa crise. Porque se você não passou, você pode passar. Todo casamento passa por crise. E aí, muitas das vezes, tem pessoas que optam pelo lado mais fácil. Qual é o lado mais fácil? Separação. E eu não vou entrar aqui nesse método, mas a separação, aparentemente, é o lado mais fácil, mas é o lado que gera mais problema. Tanto para o casal, quanto para os filhos. Ontem a pessoa me ligou com a filha de 11 anos, desesperada. Minha filha está com uma depressão profunda. E um pastor me indicou você. Eu conversei com ela antes de eu atender seu filho, eu preciso conversar com você, com seu esposo ou com alguém mais próximo, que eles têm uma origem, eu preciso ver de fato, né, esse ambiente familiar, esse contexto familiar. Aí ela falando um pouquinho assim, eu vou só adiantar aqui para você. Meu marido separou de mim, arranjou outra mulher, e aí a mulher agora teve um filho, teve uma criança, e a minha filha também teve um neto, e aí juntou meu neto e a irmã dela por parte de pai, e a menina surtou. Está no colégio, tendo crise de ansiedade profunda, desmaia no colégio, eu não sei mais o que é que faço. Olha o que dá uma separação. De repente opta pelo lado mais fácil, mas é o que gera mais problema. Porque quando a gente separa, irmãos, tudo que existe dentro do nosso lar passa a ter uma representatividade. Tá? Sentimental. Você olha para o sofá, não é mais o sofá, é o lugar onde você sentava com ela para ver televisão. Você olha para a cama, não é mais a cama, é o lugar onde vocês dormiam juntos.
Você vê o fogão, não é um fogão, tem uma representatividade. É o local onde ela fazia comida para você todo dia, almoçar, jantar. Então tudo tem uma representatividade. Então procure resolver o problema sem separação, porque a separação gera muita crise. Amém, queridos? Em outra oportunidade a gente fala de uma forma mais detalhada, porque eu já tomei tempo demais. Falar disso, queria me aprofundar mais na área de sexualidade, mas não dá. Mas a gente fica para outra oportunidade, a gente trata com mais profundidade. Amém, queridos? Então, Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado aí, pastor Rafael. Deus abençoe.